Eu quero ler o Atos 16, o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária ele fez na companhia de Barnabé. Barnabé é um tipo de crente que toda a igreja precisa. Ele é chamado de pai introdutor. É aquele que introduz as pessoas complexas no seio da igreja. Vamos ser honestos, nós temos algumas barreiras para receber algumas pessoas, sim ou não? Quem queria a irmã samaritana como membro da igreja? Vamos ser verdadeiros. Será que ela seria bem-vinda no seio da igreja? Uma mulher com 5 casamentos destruídos. E o 6º relacionamento ainda era um relacionamento ilícito. A gente ia ter dificuldade de lidar, e temos. Precisa de muita coisa. Se falar que um crente é divorciado, a gente já fica, divorciou, um pé atrás. E você vê que Jesus é Jesus por isso, que ele vai em Samaria por causa dessa mulher. E ele vê nela o que ninguém conseguiria ver, capacidade de levar uma cidade inteira para conhecer Jesus. Barnabé era esse crente que tinha essa virtude de Jesus, ele via o melhor nas pessoas. Porque o Saulo, ele havia se convertido. Qual é o histórico dele? Matador em série, torturador de crente, açoitador de irmãos, e de repente ele tem uma experiência sobrenatural no caminho de Damasco. Jesus aparece para ele, ele conhece Jesus. O irmão Ananias, depois de 3 dias, vai lá, ora por ele, ele recebe o Espírito Santo. Logo Paulo começa a pregar o Evangelho, e quando ele começa a falar que Jesus era o Cristo, as pessoas ficaram, calma lá, será que ele não está fingindo? Será que esse cara converteu de verdade? Será que ele não está dissimulando para se infiltrar em nosso meio para nos prender? Paulo levanta suspeitas. De Damasco ele vai para Jerusalém. Você vai observar a história que quem apresenta ele na igreja de Jerusalém é o Barnabé. Ele leva para apresentar aos apóstolos. Os pais da igreja conhecem Paulo. Pastor Hernando Dias Lopes prega uma mensagem muito forte sobre o apóstolo Paulo. Ele diz que quando Paulo chega em Jerusalém, ele chega como se fosse o salvador da igreja, como alguém que iria resolver o problema da igreja, e por causa do peso, da teologia, do conhecimento que ele tinha, ele poderia oferecer o que a igreja precisava. Isso é algo que a igreja precisa aprender a lidar, que quando o homem acha que ele não consegue nada, porque o que diz respeito à obra, tudo é dele, tudo é para ele, sempre será ele glorificado, exaltado pela vida da igreja. Falei ontem com um pastor amigo meu, está iniciando o ministério pastoral e está colhendo muitos frutos inicialmente. Eu disse para ele, essa é a hora que você tem que ter cuidado. Quando a igreja começa a crescer do jeito que está crescendo, quando começa a desenvolver do jeito que está desenvolvendo, você tem que lidar com 3 tipos de inimigos. Eu disse a ele, o primeiro inimigo que você vai ter que vencer se chama o orgulho. Quando as coisas estão acontecendo, cuidado com o orgulho, porque em algum momento a gente acha que nós somos o cara, e que a coisa está acontecendo porque nós colocamos para acontecer.
No reino de Deus, irmãos, sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Aperte a mão de um crente que está perto de você, é só com ele. Sem ele você não consegue nada. Aleluia. Quem prega sabe do que eu estou falando, quem louva sabe do que eu estou dizendo, quem ministra sabe. Às vezes você abre a Bíblia, cara, você pode ter teologia, você pode ter curso, você pode ter inúmeras mensagens. Se você não tiver a revelação, a inspiração dada pelo Senhor, não vai. Você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não encontra um versículo, a não ser que você receba aquele toque do Espírito, e aí quando ele abre as Escrituras diante dos seus olhos, a coisa vai. Então quando a coisa estiver fluindo, baixa a bola e deixa que ele apareça e ele seja glorificado. Quem pode adorar esse Cristo aqui hoje? Levante as duas mãos, os que podem. Você pode dar um minuto de glorificação a ele, de adoração. Pode tributar o seu melhor aqui hoje, porque ele está aqui, ele é a razão da existência dessa missão. Essa igreja está de pé 4 anos por causa dele. Ele levantou esse ministério para que ele seja glorificado. Então quando a coisa anda, nós temos que lidar com esse inimigo chamado orgulho. O segundo, nós temos que lidar com o diabo. Paulo diz que não devemos ignorar os seus ardis. E terceiro, infelizmente, nós temos que lidar com a inveja de algumas co-irmãs que às vezes não assimilam o crescimento, a visão e a direção que Deus dá para o ministério. Quem está entendendo isso? Aleluia. Então Paulo, ele chega na igreja de Jerusalém e alguém olha, não, esse cara não se converteu, mas Barnabé apresenta. Barnabé chega e fala, recebe o Saulo. Recebe o Saulo. Ele converteu, ele teve uma experiência com Jesus. Só que depois que ele chega ali em Jerusalém, a igreja de Jerusalém não aceita ele. Diz que os irmãos despediram ele, mandaram ele embora, e ele vai ter que servir ao Senhor lá em Antioquia. E Antioquia que ele teria que servir, você vai lendo a Bíblia, sempre vai aparecer Barnabé e Saulo, e não Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Tem um tempo que Deus vai levantar e manifestar o seu nome. Mas você tem que ter a experiência de assessorar, auxiliar e ajudar alguém que já está na jornada. Ainda que você tenha mais capacidade, ainda que você tenha mais conhecimento, ainda que você tenha mais talento, é preciso respeitar o tempo de Deus e honrar quem Deus colocou sobre a sua vida. A igreja de Jerusalém não assimila o chamado de Saulo, rejeita ele. E todo grande líder, antes de ser aceito, em primeiro lugar, ele é rejeitado. Vou repetir para você não esquecer: toda pessoa que Deus levanta, antes de ser aceito, ele é rejeitado. Por quê, pastor? Para gerar dependência. Para você entender que as coisas são do jeito do Senhor. Ah, pastor, eu fui rejeitado. É Deus no processo. Não me aceitaram. É Deus no processo. Ele está trabalhando na sua vida, no seu chamado. Quando chegar a hora, quem rejeita Jefté, depois vai chamar ele. Vou repetir para você pegar. Quando chegar a hora, quem rejeita Jefté, depois vai chamar ele. Mas você tem que passar pelo processo da rejeição. O Moisés, que o israelita diz: quem é você? Deus te colocou como juiz. Vai ter que ficar 40 anos no anonimato, desaprendendo até de falar, para depois Israel abraçar ele como o maior líder da antiga aliança.
Paulo teria que ser rejeitado pela igreja de Jerusalém, porque o que Deus queria trabalhar com ele não era em Jerusalém inicialmente. Deus queria trabalhar com ele em Antioquia. Diz a palavra que ele vai para Antioquia com Barnabé. Lá eles começam a servir ao Senhor. Como que eles serviram ao Senhor? Atos 13, serviram ao Senhor com oração e com jejum. E naquela igreja diz o texto que havia mestres, profetas, doutores. Pensa numa igreja equilibrada. Se é um ministério que precisa ser levantado, restaurado na igreja atual, se chama ministério de mestre. A geração atual está muito no oba-oba, pobre de escrituras, querendo viver somente o evangelho do toque da alma. Eu vim no culto e eu não senti nada. E será que Deus não está aqui no culto que você não sentiu nada? O que sente é a alma, mas o que te mantém vivo é o espírito. Eu não chorei no culto, e daí? Mas o seu espírito foi alimentado no culto. O que importa é o alimento que o teu espírito está aqui. Você não se relaciona com Deus na alma. Jesus diz que Deus é espírito, e quem quer adorar, quem quer se relacionar, quem quer andar com Ele, adora em espírito e em verdade. Nós precisamos restaurar esse ministério da oração. Eu cresci com o altar da oração. Eu dormia debaixo dos bancos da igreja, porque minha mãe criou 6 filhos dela e 5 dos outros, que morreu o sobrinho, a mãe dos meus primos, sobrinhos dela, teve que acabar de criar. E não tinha máquina de lavar roupa, era tudo no tanque. Ela nunca faltou culto. Eu era bebê, mamava no peito dela na igreja. Quando dormia, ela me botava numa cobertinha debaixo do banco. E eu cresci ouvindo hino pentecostal. Cresci ouvindo profecia, pregação bíblica, língua estranha, vendo milagre. Minha vida é milagre. Foi no círculo de oração que Deus me curou de paralisia infantil. Fiquei sem andar e o Senhor me fez levantar. Foi no círculo de oração. Aleluia. Mas a igreja, ela cresce quando ora. E a igreja de Antioquia orava. Mas não era só oração, tinha ensino, mestres. E a comunhão era tão grande que naquela igreja o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ministério que é levantado na oração dá fruto. Ministério que é levantado na oração se perpetua. Você quer sentir graça? Seja o crente que ora. Seja um crente que ora. Você não precisa de muita coisa. Ora. Conversa com Deus. Tem intimidade. Fecha a porta do quarto. Eu não estou falando só dessa oração coletiva. Estou falando daquela individual, que é onde nós somos sinceros, que na oração coletiva a gente ora superficial. Aqui todo mundo é espiritual. Todo mundo é crente. Agora a oração coletiva é diferente. Jesus falou: você quer orar? Até falei isso no livro do Pai Nosso, alguns de vocês compraram. Trouxe alguns outros aí. Na oração do Pai Nosso, eu falo que Jesus, ao ensinar a orar, ele falou: entra no quarto. Por que no quarto? Fecha a porta. Deixa eu te perguntar, você leva qualquer pessoa para o seu quarto? Hã? Quem entra no seu quarto? Quem é que faz parte do seu quarto lá? Entra sem pedir licença. Só quem é íntimo. Está entendendo? Quarto é lugar de intimidade.
Lá no quarto nós revelamos o que nós somos de verdade. É lá no quarto que aparece as gordurinhas que se escondem nos macaquinhos. É lá que aparece as meias furadas escondidas do sapato. É lá no quarto. Lá no quarto que aparecem as manchas escondidas pela maquiagem. É lá que nós nos desnudamos. É lá no quartão. Oração é se desnudar diante de Deus. É dizer: Deus, esse aqui é o Jacó. É esse aqui, eu sou o Jacó. Não, quem é você? Eu sou esse aqui, ó. Eu menti para o papai, eu menti para o meu irmão, eu enganei, eu trapaceei, mas eu estou aqui. Se tem uma coisa que eu tenho, Senhor, é sede da bênção da tua promessa. Mas esse sou eu. Não adianta mascarar diante dele. A oração é dizer quem é você. Não é apresentar o perfeito, é apresentar o sincero. Quem está entendendo? Eu estou sentindo Deus aqui. Só para não perder o hábito, adore a Ele. Dá um braço, solta essa unção que está aí dentro aí. Libera essa rajada aí, ó, esse rugido do leão da tribo de Judá que há dentro de você. Então oração é isso. E aí o crente que ora, não é que ele fica santão, não. A primeira virtude que o crente que ora precisa ter é humildade. Tem gente que quando entra na oração, entra numa atitude de super-herói cristão. E só eu que oro, né? Para com isso. Se mete na vida dos outros, não, fica na sua. Ora. Tem gente que tem um surto de espiritualidade que fica até enjoado. Tem uns crentes chatos, né, irmão? Meu Deus do céu. Você ora, faz lá a sua parte. Se você sentir desejo de convidar, convidou, não veio, continua sendo você. Fica ali com humildade diante de Deus. A igreja servia ao Senhor. Olha a expressão, servia ao Senhor. Você conhece a expressão servo? Escravo. Humildade. Não há mérito, é dependência. Meu Deus. É isso. Estão ali servindo a Deus em oração, em jejum. E diz a palavra que o Espírito falou. Olha o resultado de uma igreja que tem ensino, que tem ministração da palavra, que tem jejum, que tem oração. O Espírito Santo fala de uma forma audível na vida da igreja. Deus tem algo grande com essa igreja, nesse município e nesse estado. Se preparem. Não estou falando aqui para sensibilizá-los, para emocionar, mas eu estou aqui, ó, com a minha carne trêmula, sentindo a testificação do Espírito. A igreja Missão e Calvário, não é? Missão e Calvário? Missão Caminho da Cruz. Levante as duas mãos para os céus, a igreja Missão Caminho da Cruz. Número 4 anos fala de oportunidade. 4 evangelhos que são pregados. 4 evangelhos. O mundo tem que ouvir a palavra nos 4 cantos. 4 é número de oportunidade. Deus está dizendo: eu estou trazendo um tempo de oportunidade para a missão. Vou levantar homens e mulheres com propósito. Vou revolucionar a história do município de Serra. Levantarei pregadores, missionários, ministros, servos e servas comprometidos com o reino. Que tem palavra, que tem jejum, que tem oração, o Espírito Santo fala com liberdade. Fala, separa para a obra. Olha como que Deus fala, é tão diferente. Nós estamos com uma geração que só quer ouvir Deus falar. Deus vai te dar um carro.
Irmão, trabalha, não precisa de Deus falar que vai dar, trabalha, junta dinheiro, economiza. Com esse preço da gasolina eu nem recomendo, usa Uber. Nós não precisamos do Espírito Santo para falar isso. Deus vai te dar uma casa. Isso é muito ego, é muito homem. Eu não tenho paciência para ouvir a revelação da roda gigante que vai girar, irmão. Tem preguiça de ouvir isso. A roda vai girar, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo. Irmão, para com isso. Isso não é evangelho, isso é balela, isso é palhaçada que está se fazendo nos nossos púlpitos. Eu gosto quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, pregues a palavra. Pregues a palavra. O Espírito Santo fala: separa Paulo, separa. Separa Barnabé, separa. Recebem posição de mãos, vão para a primeira viagem missionária. Sai pregando o evangelho de cidade em cidade. Ganharam almas, plantaram igrejas. O trabalho foi frutífero, o evangelho cresceu no meio dos gentios. A obra foi crescendo, a obra foi avançando. É assim, quando Deus separa, Ele confirma o trabalho. Ele vai te conduzindo nos lugares certos e vai atraindo as pessoas certas para andar com você. Vou repetir: quando Deus levanta você para uma missão, Ele te conduz, te leva ao lugar certo e atrai as pessoas certas para estarem com você. Então descansa com o chamado que Deus tem contigo. Deus levanta o Paulo, coloca o Barnabé, vão para o campo, vão ganhando alma. A missão cresce, os gentios se convertem. E há uma agitação lá em Jerusalém pela conversão dos gentios. Você já reparou que tem gente que não vai para a obra e se incomoda com o que está acontecendo na obra? Meu Deus. Tem gente que não faz, mas se incomoda com quem está fazendo. Aí eu sou daquele crente que eu não gosto de me envolver com nada, não gosto de atrapalhar nem ajudar. Eu gosto de ficar na minha. Deixa eu te dizer, Jesus já deixou bem claro para você: aquele que não ajunta, espalha. Vou repetir: aquele que não ajunta, só de não estar envolvido já está atrapalhando. Ou você está ou não está. Que crente é você? Seja um crente comprometido, mais do que envolvido. Diga comigo: eu preciso ser comprometido, mais do que envolvido. Você já ouviu falar do café da manhã do americano? Quem já ouviu falar? Meu irmão está lá e falou comigo que é verdade. O que não falta no café do americano? Bacon e ovos. Todo dia tem bacon e ovo no café da manhã deles. Tem 2 animais no café deles. Sim ou não? Quantos animais participam do café do americano? Qual o nome deles? Porco e a galinha. A galinha, ela está envolvida no café do americano. O porco está comprometido. Porque a galinha, para estar no café do americano, ela só faz uma força e o ovo sai. O porco, para estar lá, ele tem que dar vida. Quem você é dentro do reino de Deus? Envolvido ou comprometido? Aleluia. Cadê a geração dos comprometidos? Levante a mão e dá um brado de glória aí. Quem é você no reino? O comprometido está disposto a dar vida, não dá uma força, ele dá a entrega. Paulo e Barnabé se entregaram, se comprometeram. A obra cresce, a notícia espalha. Aí tem os religiosos dentro da igreja, os legalistas.
os gentios estão se convertendo, mas não está guardando a lei de Moisés. Não está guardando. Aquela igreja lá é uma igreja boa, mas as mulheres são tudo mundanas, olha lá, de brinco. Esses dias cancelaram a agenda. Me convidaram para pregar, mandaram cancelar, pastor. Porque eu uso barba. Aí falaram, pastor, não tem como se eu raspar, não. Falei, não tem como eu deixar de ser eu. Não tem como eu deixar de ser eu. E não vou me submeter a essa religiosidade. Não vou. Eu sou livre. O sangue de Jesus me fez livre. Mas o irmão falou, está lá na Bíblia, se você comer carne e escandalizar o teu irmão, você para de comer carne. Eu falei, tem uma segunda opção que você esqueceu. Ele, qual? Não convida ele para participar. Almoça sem ele perto. Aí começou essa agitação. Vocês vão entender aonde eu vou chegar, porque parece que eu não estou no texto. Permito para voltar lá só no final. Começa a agitação em Jerusalém, tem que fazer uma Assembleia Geral de Membros para tratar essa questão. O Espírito Santo dá uma direção, diz, fala para os irmãos que se converteram que eles não têm que seguir a lei de Moisés, que se guarde somente da carne sufocada, da comida sacrificada aos ídolos e não coma do sangue. Só isso, se eles fizerem, vão bem. Continue na graça do Senhor. Acabou. Tiago, né? Você lembra? Acaba a reunião de membros. Paulo vira para o Barnabé e diz, Barnabé, vão confirmar a fé dos irmãos que nós ganhamos para Jesus? As igrejas que a gente alcançou? Barnabé falou, olha, vamos fazer essa obra, Paulo. Vamos confirmar mesmo esse trabalho. Aí ele falou, olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos levar o Marcos com a gente. Vamos levar o Marcos. Aí Paulo, calma lá, Marcos não, meu filho. Você está doido? Nós vamos levar Marcos. Paulo estava no início do ministério. Eu já fui um jovem obreiro, não é que eu estou velho. Não estou velho, não, estou com 46 anos, irmão. Mas só de pastoreio, já tem 24 anos que eu estou pastoreando a igreja. Comecei novo. E se tem uma marca num jovem obreiro, se chama inflexibilidade. Ele quer cortar as coisas rente. Não tem flexibilidade. Paulo estava nessa fase. Durão, obreiro novo, enérgico, rígido. Você vê que o Paulo implicou até com o Pedro. Não quis nem saber. Chamou a atenção do apóstolo Pedro diante de todos os irmãos na hora do almoço. Isso é coisa de obreiro novo. Coisa que pode chamar no privado, né? Vem cá, rapaz, faz isso não. Mas no afã do início do ministério, aquela energia, ele vira para Barnabé, não, nós não vamos levar Marcos não. Por que ele não queria levar Marcos? Marcos era um jovem, irmãos. E ele começou a primeira viagem missionária com Barnabé e com Paulo. Só que veio as perseguições da missão, veio os apedrejamentos, veio as prisões. Paulo e Barnabé tinham uma estrutura espiritual, Marcos tinha outra. Existem processos que você ainda não está pronto para viver. Tem coisas que você ainda não alcançou maturidade espiritual. Nós vamos recebendo de Deus à medida que vamos amadurecendo. Você vê isso na vida de Moisés. Primeira experiência de Moisés, a sarça ardeu. Ele não tinha experiência para coisa maior. A segunda experiência dele no monte, o monte ardeu, já cresceu. Não foi só a sarça, foi um monte. Foi crescendo em intimidade, em maturidade, Deus aumenta o grau da revelação.
Na terceira vez que ele vai para o monte, Deus não acende nem sarça e nem acende montanha. Deus acende ele. É processo. Quem está pegando? Quem está entendendo? É processo. Meu Deus. Paulo queria exigir do Marcos o que ele não tinha. O rapaz, quando chegou a perseguição, calor da batalha, voltou para trás, não seguiu na missão. Paulo falou: nós não vamos levar, não. Ele nos abandonou, ele pulou do barco. Se tem uma coisa que eu descobri ao longo do ministério pastoral, é a dificuldade que a igreja tem de abraçar quem cai. Nós abraçamos com felicidade, facilidade, quem vem pela primeira vez. E aquele que pulou do barco? E aquele que pisou na bola com a gente? Deu mau testemunho? Nós temos uma irmã na nossa comunidade que pisou feio na jaca. Ficou uma ruína, deu escândalos. Largou a família para trás. No início desse ano ela me mandou uma mensagem, quando eu postei no status o que estava acontecendo na igreja. Ela falou: ah, que saudade, pastor. Eu disse para ela: e o que impede de você voltar para casa? Ela: mas eu pequei muito. Eu falei: eu não conheço quem pecou pouco. O fato é que todos pecaram. Mas você me aceita, pastor? De braço aberto. E se olharem para mim diferente, eu vou chamar a atenção de quem olhar diferente para você. Vem para casa. Ela ligou para o ex-marido: você me aceita de volta? Ele falou: estou te esperando, estou orando. Voltou para casa, voltou para Jesus, está lá servindo a Deus. E hoje eu vim para cá. Nós estamos tendo lá, acontecendo em João Neiva, à tarde com elas. A igreja estava lotada de mulheres. Trabalho que essa irmã levantou lá para fazer. E quando ela chegou, eu falei: olha, irmãos, eu não quero nenhum irmão de filho pródigo se manifestando aqui. Abraça. Porque do nosso passado, quem faz lembrar ele é Satanás. Deus não lembra. Joga no mar do esquecimento e ainda coloca uma placa lá: é proibido pescar. Aleluia. Paulo estava intransigente com Marcos. Não, Marcos não vai. Diz a palavra que houve uma contenda grande entre Paulo e Barnabé. Eu gosto da Bíblia, que é um livro honesto, não esconde os defeitos dos servos. Eles brigaram, irmão. Tem algum crente aqui que já brigou com outro crente? Levanta a mão. Rapaz, eu já briguei feio já. Agora eu não brigo mais não, parei. Converti, mas estou mais crente agora. Aí teve um dia que eu parti pro cara: eu quebro a sua cara, rapaz. Diz a palavra que houve não pouca contenda entre Paulo e Barnabé. Eu imagino a discussão quando Paulo falou: Marcos não vai. Mas lá que você é egoísta, Paulo. Quando ninguém te queria lá em Jerusalém, eu te apresentei. Quando ninguém aceitava você, eu recebi. Nós não vamos dar oportunidade para esse rapaz. Ele tem chamado. Não, com ele eu não vou. Então, Paulo, eu vou com Marcos. Eu vou para um lado, você vai para o outro. Eles brigaram ali, irmão, mas a briga não permaneceu. Aprenda a ter maturidade. Vai ter momento que a gente vai ter choque de ideias. Sim ou não? Vai ter momento que a linguagem não vai estar batendo. Mas aprenda a perdoar assim que a briga acabar.
Aprenda, não leva para casa, não leva nada para o lado pessoal. Não desça ao nível baixo do ressentimento. Ah, mas ele não merece perdão. Perdão não é questão de merecimento. Se tem algo que é injusto, se chama perdão. Perdão não é questão de justiça. Perdão é questão de graça. É favor que não se merece receber, mas você oferece porque você foi alcançado pelo perdão de Deus. Aleluia. Só que eu tenho que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No início, pastor Marcelo, muita gente não entendeu o início dessa igreja. Eu estou mentindo? De onde vocês eram, de onde vocês participavam. Mas vai chegar um tempo, e já está chegando, que reconhece que é o propósito de Deus. E as paredes vão sendo derrubadas, os bloqueios vão caindo, vão entendendo, vão assimilando o que Deus está fazendo. Porque tem vidas que vieram para cá que não estavam em lugar algum. Tem vidas que foram resgatadas, que estavam perdidas. E se fosse naquele contexto, não seriam. Olha o que Deus faz da confusão. Deus cria duas frentes missionárias. E por que Deus faz isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida é feita de ciclos. Diga comigo, a minha vida é feita de ciclos. Presta atenção, há ciclos na nossa vida que Barnabé vai fazer parte. Mas Barnabé não vai ficar para sempre. Há um tempo de Deus trabalhar com Paulo e Barnabé, e quando chega o final, se insistir, termina em contenda. Existe mover de Deus na sua vida, que Deus está fazendo o quê? Deus está trazendo alguns e está removendo outros. Pastor, por que aquela amizade acabou? Porque o ciclo está encerrando. Se insistir, não vai ficar legal. É tempo que Deus está separando Barnabé para trabalhar com Marcos, e Deus está dizendo, eu vou colocar agora o Silas na tua vida. Tem algo novo, e eu vou chegar com pessoas novas, com visão nova, com direção nova. Não insista num ciclo que já encerrou. Deus está falando para alguém aqui. Não insista. Se a porta está emperrada, não empurre. Porque se empurrar, ela vai quebrar. Porque a porta que Deus prepara para você, ela abre com fluxo, leve. Não precisa forçar a barra. Não insista com o relacionamento que já encerrou o fluxo. Eu já tive parceiros na vida que foi bênção na minha vida. Já tive amigos bem chegados que hoje somos conhecidos. Por quê, pastor? Encerrou o ciclo. Deus está elevando você para outros níveis. Deus está conduzindo você numa outra direção, e a nuvem dele está soprando para outro lugar. E tem muita gente que não vai assimilar. Então Deus remove. Deus tira o Barnabé, mas coloca o Silas, porque você nunca vai trabalhar sozinho. A vida cristã é feita de parceria. Quem quer, eu quero ficar sozinho, está com crise emocional. Pode ter certeza disso. Vida espiritual, vida cristã é vivida no coletivo. Para cada Moisés tem um Arão e um Josué. Para cada Davi tem um Jonatas. Para cada Noemi tem uma Ruth. Para cada Pedro tem um João que anda junto. Está entendendo o mistério? Até Jesus tinha o Pedro, o Tiago e o João para andar com ele. E você não pode viver sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar. Está dizendo, eu estou aqui. 2 é melhor do que 1. Conta comigo. Se coloca à disposição de alguém. Aperta a mão desse tocha. Diga, conta comigo, cara.
Conta comigo. Está ali. O problema do Paulo. Fica tranquilo. Paulo não assimilou o chamado do Marcos naquela hora. Naquela hora. Mas agora ele está maduro. Tem uma época que ele fica maduro. Está quase na hora de morrer. Escreve uma carta para Timóteo. Timóteo, meu filho, procura vir ter comigo depressa. Traz a capa, traz os rolos, traz os livros. E faz o seguinte: me traga o Marcos. Me traga o Marcos, porque ele é útil no ministério. Me traga o Marcos. Lá atrás ele não queria, mas agora ele entendeu que Marcos era útil para a obra. Ele diz: me traz, eu preciso dele. Meu Deus. Paulo vai para a segunda viagem com Silas, porque o ciclo com Barnabé tinha encerrado. Paulo vai para o campo com Silas. Segunda viagem. Sem o Barnabé, porque agora o propósito era com Silas. Chegam na cidade de Filipos. A cidade de Filipos tinha uma comunidade de irmãos, liderados por uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E ela fazia uma reunião de oração de frente para o mar, todos os dias. Paulo chega lá, começa a ensinar, cai na graça. Eles acolhem Paulo e começa a pregar o evangelho. Só que naquela cidade tinha uma jovem famosa com um espírito de adivinhação, irmão. O que ela tinha? Não era revelação, adivinhação. Cuidado, esse espírito está agindo muito nos púlpitos. Se empolga com... Tem gente que fica empolgada, revelou o nome, revelou a identidade, revelou... Não se empolga com isso não, irmão. Se apegue à palavra. Se apegue à palavra. Lá na Costa Pereira eu já vi uma macumbeira falar identidade, CPF e nome. E aí? Se apega com isso não. Revelou meu CPF. Qual o problema? Está aí. Deus sabe meu CPF. Sabe até quantos fios de cabelo você tem? Para que revelar o CPF? A pessoa se estiver lá do Serasa, CPC. Para quê? Que edificação isso traz? Que edificação. Deus falou meu nome. Daí que falou seu nome? Você não sabe que Ele sabe o teu nome? Vamos se apegar na palavra. A palavra que liberta, que transforma, que aviva, que cura, que regenera, que lava, que limpa, que liberta, que traz o avivamento. Interessante que quando Paulo estava ali pregando, diz a palavra que quando ele saía para pregar, essa moça que tinha um espírito de adivinhação saía ao encontro deles e dizia: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. O diabo mentiu? Falou a verdade? Mas aquilo causava mal-estar em Paulo. Era verdade, mas não era verdade de Deus. Falava a verdade, mas a inspiração não era divina. Vou repetir, falava a verdade, mas a inspiração não era divina. A única verdade que edifica, a única verdade que transforma, a única verdade que traz paz, a única verdade que liberta é aquela que é inspirada por Jesus Cristo, através do seu Espírito que habita na vida da igreja. É por isso que quando não é Deus que fala, você já viu profecia que traz mal-estar para o corpo? Você pode ter certeza que a inspiração não é de Deus, porque quando é Deus, ainda que corrija, ainda que nos quebra no meio, você tem aquela alegria e diz: Deus falou comigo. Deus falou comigo. E alguns detalhes me chamam a atenção, porque, preste atenção, essa moça
fez isso por muitos dias, diz o texto bíblico. Por muitos dias, você pode ler o texto. Ela fez isso por muitos dias. E toda vez que ela fazia, Paulo ficava muito perturbado. Diz o texto que ele ficava perturbado. Chegou um dia que ela sai correndo atrás de Paulo. Paulo diz: chega. Chega. Existem coisas que só vai mudar na tua vida quando você dizer chega. Vou repetir para você pegar. Tem coisas na sua vida que só vai mudar quando você declarar chega. Porque ela faz muitos dias, só para quando Paulo diz chega. Paulo diz: chega, esse demônio não vai falar mais. Esse espírito maligno não vai usar mais essa mulher. Esse demônio não vai me perturbar mais não. Acabou, a partir de hoje, acabou. Tem ações do diabo contra a tua vida que está insistente porque você está permitindo. Você está permitindo, está chegando a hora de você dizer chega. A partir de hoje, esse demônio não trabalha aqui em casa, não fala mais na minha boca, não age mais no meu trabalho, não age mais na minha vida. A partir de hoje, chega. Paulo olha para ela e diz: eu te ordeno que saia dela. Na mesma hora o demônio saiu e ela ficou liberta. Paulo não tinha essa autoridade? Tinha ou não? E por que não usou antes? Tem coisas que a gente vai tolerando. Tem coisas que a gente vai tolerando. Aperte a mão desse tocha de novo. Olha para ele com cara de profeta, até ele ficar com raiva. E diga para ele: não reclama daquilo que você está tolerando. Porque a autoridade você já tem para tirar isso da sua vida. A autoridade você já tem para repreender. Tem ou não tem? Unção você já tem para liberar. E esse mal não vai resistir diante de você. Então usa o chega. A moça é liberta. Paulo olha para Silas e diz: ó, o principado caiu, a casa caiu. Agora a obra vai bombar aqui em Filipe. A gente que prega o evangelho, né, pastor Marcelo? Tem cultos que marcam a nossa vida, aí você diz: agora o negócio vai. O negócio agora vai. Você já reparou que toda vez que você fala o negócio vai, no outro dia tem um levante, vem um vento de tudo quanto é lado? Então, celebra as vitórias, mas com o pé no chão. Celebra a vitória com os pés no chão. Sempre depois de uma grande conquista vem grandes desafios. Se prepara para o próximo, porque no próximo tem coisas que Deus ainda vai fazer e vai trabalhar. Paulo e Silas são pegos de surpresa, presos, apanham em praça pública, sofrem humilhação em praça pública por causa do nome de Jesus. E depois são presos numa prisão com o pé no tronco, numa cela fria. Quem ia querer pregar o evangelho depois dessa? Vamos ser sinceros, a gente por muito menos quer parar. É ou não é? Mas Deus só dá a prova para cada um no seu limite. Só vai viver a experiência de Paulo e Silas quem Deus preparou para viver aquilo ali. Deus sabe o que Ele permite que eu e você venhamos viver.
E vai ter momentos na nossa vida de vulnerabilidade mesmo. Não precisa de muita coisa para derrubar a gente, não. Às vezes uma palavra de Jezabel coloca o profeta no chão. Mesmo depois de orar e fazer fogo cair do céu. Uma palavra. Às vezes uma crítica tem um efeito na gente, dependendo do estado emocional que a gente tiver. Você não quer pregar, não quer cantar, não quer tocar. Paulo e Silas, irmãos, vão para a cela. E eu imagino o cenário, né? Paulo era um homem mais maduro. Silas era um jovem. E o que fazer quando você não sabe o que tem que ser feito? O que fazer quando não tem o que fazer? Paulo e Silas estão na prisão, cheio de dores, cheio de feridas. Paulo, sofreu uma humilhação braba, hein? Verdade, Silas. Espero que ele não tenha dado aquela máxima que a gente fala. Sabe qual é a nossa máxima quando a gente não sabe o que falar? Acho que eu ouvi, hein? Deus sabe de todas as coisas. Você pode ver que a gente fala, Deus sabe de todas as coisas, quando a gente não tem o que falar. Essa é uma máxima. O que nós vamos fazer, Paulo? Silas, está difícil, está doendo. Eu só tenho uma sugestão. Vamos fazer um culto para Deus? Vamos fazer um culto de louvor a Deus? Irmão, quando você estiver na pior, a melhor decisão é fazer um culto para Deus. Estou vivendo o impossível, faz um culto para Deus. As portas estão fechadas, faz um culto para Deus. E aí, Paulo, mas nós vamos cultuar como? Eu canto, você ora. Depois você canta, eu oro. Eu termino com você de pé. Diz o texto que perto de quê? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Qual horário? Diga, perto da meia-noite. Essa é a parte para mim mais decisiva do texto, pastor Marcelo. Que quando eu li esse texto, eu parei nisso, perto da meia-noite. Responda para mim, o que é meia-noite? Meia-noite é 0 horas. O que é meia-noite? Diga, meia-noite é 0. O que é meia-noite? Meia-noite não é nem noite e nem dia. Meia-noite é estaca 0. Meia-noite é estaca 0, irmão. É quando você pensa que vai tudo decolar. Daqui a pouco você está lá no 0 de novo. Você pensa que tudo vai voar. Daqui a pouco você está lá na lona de novo. O que fazer quando você está no 0? Decida prestar um culto ao Senhor. Decida adorar a Deus. Eles começaram a cantar. Se esse ministério de louvor tivesse na época de Paulo e Silas, ia cantar aquele último hino que vocês cantaram. Ele vem andando por cima das águas. Silas está doendo, mas ele está andando por cima das águas. Silas, nossos pés estão no tronco, mas deixa eu te declarar, a nossa alma e o nosso espírito estão livres para adorar a Deus. Agora, a grandeza da adoração, aqui que eu paro.
A grandeza da adoração é que você não espera receber nada. Você não espera receber nada. Nós vamos adorar. O que vai acontecer, Paulo? Não sei. Nós só vamos oferecer um culto a Deus. O que vai acontecer aqui hoje? Eu não sei, irmão. Eu só estou aqui para oferecer um culto. E não importa como você veio. Você poderia ter motivo para murmurar. Você poderia ter motivo para reclamar. Você poderia ter desculpa para não vir aqui hoje. Mas aqui você está. Você venceu. Você saiu de casa e veio. E eles começam a orar. E começam a louvar. E aquele louvor vai subindo. Os outros presos vão escutando. E aquele louvor vai subindo. Está lá no céu. À direita do Pai está o Filho que intercede por nós. Aquele louvor rompe os principados e potestades, chega até o trono de Deus. O Filho olha para o Pai e diz: olha lá, está lá, está lá. Foram presos, foram açoitados, foram humilhados. Mesmo lá na prisão, decidiram glorificar o nosso nome. Vamos sacudir aquela prisão. Vamos. Eles estão adorando, eles estão louvando. E diz o texto que de repente, que horas? De repente, quando você menos espera, quando você menos acredita, Deus vem e age. Estão adorando, de repente veio um grande terremoto. Meu Deus. Veio um terremoto, sacode o alicerce da prisão, quebra todas as cadeias e abre todas as portas. Eles não esperavam aquilo, mas Deus fez. Ei, tem coisas que você não está esperando aqui hoje, mas enquanto você está com as mãos levantadas adorando, ei, enquanto você está aqui glorificando, até o que você não espera, Deus está fazendo. Até aquilo que você não acreditava, Deus está realizando. Enquanto você está adorando, Deus está movendo. E vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas pra ter Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está